Olá, essa é a TV Com, o espaço das produções acadêmicas, um laboratório de televisão do curso de Comunicação Social da UERN. E a gente entrevista os dois candidatos para a direção da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais, a FAFIC da UERN. Hoje a conversa é com o William Coelho, ele que é professor do curso de Filosofia. E a primeira a fazer a pergunta, quem participa dessa entrevista são os estudantes de Comunicação Social. E a acadêmica Taionara Figueira, do curso de Jornalismo, é quem faz a primeira pergunta. Olá, candidato. Quais as propostas para a direção para os próximos 4 anos? Nós temos algumas propostas básicas, a partir das quais outras propostas se dividem. Mas, basicamente, nós queremos integrar a comunidade FAFIC em torno dos cursos, dos alunos, pesquisadores e extensionistas. Isto demanda a compreensão de que é preciso estabelecermos uma agenda de comunicação, que nós possamos ter constantemente um boletim, e aí os especialistas da comunicação que vão estabelecer o período, mas que possamos, de fato, noticiar todas as atividades, todas as produções que temos na nossa faculdade, para que cada aluno, professor e técnico saiba o que estamos produzindo. Junto com esse boletim, nós temos também uma agenda de atividades que deve ser cumprida e exposta para que vocês mesmos possam cobrar e saber quem são os nossos representantes nos conselhos, que reunião houve no conselho, quais são as respostas que nós temos da nossa demanda. Isso tudo precisa ser compartilhado com vocês e é assim que nós queremos atuar. Olá, candidato, eu sou a aluna Laís. E dentro do seu programa, qual é a proposta que seria mais urgente a ser implantada? Laís, mais urgente eu diria que é reunirmos com cada segmento. Eu quero me reunir com os técnicos para saber quais as demandas deles e como vamos atuar sobre essa demanda. Porque uma coisa que nós estamos observando aqui, é uma reclamação, infelizmente, é que está acontecendo adoecimentos aqui em setor de trabalho. Adoecimento de professor, isso já é nacional, existem pesquisas do nosso sindicato sobre isso, mas nós observamos também adoecimento dos técnicos e até dos estudantes. Então precisamos começar a atuar sobre isso junto com os técnicos. Já tenho contato com professores do curso de administração que trabalham gestão pública, que vão nos ajudar sobre isso. Juntar os CEAs para saber quais as demandas dos estudantes, e os CEAs são um ponto fundamental nessa integração, porque eles possibilitam esse contato direto com vocês, essa integração do estudante, para que vocês possam vir à faculdade e se sentir bem aqui, sentir falta quando não vem. E eu acho que isso vocês têm um papel fundamental. E, claro, reunir principalmente os pesquisadores e extensionistas, para que possamos ver que pesquisas nós temos, que podemos usar os nossos extensionistas e os nossos estudantes para trabalhar isso em prol da nossa faculdade, dessa tal integração que nós pretendemos nesses 4 anos. Olá, candidato, meu nome é Natan. Explique para nós o lema da sua campanha, para integrar as humanidades. Ótimo, Natan. Nós queremos integrar as humanidades, primeiro porque fazemos parte da faculdade onde estudamos as teorias das quais todos os outros cursos dependem. E precisamos, então, pensar essas teorias não como um saber técnico, ou seja, aquele que se desvincula do sujeito, que está fora do compromisso do humano. Nós precisamos pensar essas teorias e, de fato, usá-las aqui. E um modo de fazer isso é trabalhar para que nós, pelo menos, diminuamos a sensação de isolamento que nós temos percebido aqui. Por exemplo, o curso de comunicação, até por estar geograficamente distante dos demais. O curso de ciências sociais passa pela mesma situação. E, pasmem, para minha surpresa, ontem em sala de aula, descobri com os alunos de geografia que também têm essa mesma sensação. Então, nós precisamos diminuir esse isolamento. E fazer isso é integrar a comunidade. E quando eu chamo de comunidade, eu estou pensando em estudantes, que é o nosso público, lembrando que somos uma instituição pública, somos servidores públicos. Então, vocês são o nosso público. Então, vocês são a peça-chave nisso aqui, fundamental. É vocês mesmo que têm que provocar essa integração.
E eu, como gestor, provoco os nossos técnicos e os nossos professores. Olá, candidato. Meu nome é Caliane. E caso o senhor for eleito, vai precisar lidar com muitos departamentos aqui dentro da faculdade. Como e o que o senhor vai estabelecer como prioridade aqui? Ótimo, Caliane. Sem dúvida, talvez isso seja a pergunta mais difícil para um gestor. Mas como eu gosto de pensar democraticamente, eu vejo duas condições para se estabelecer prioridade. Uma é com respeito ao prazo. Isso é urgente ou emergente, é o prazo que determina. Então nós temos que cuidar. Ninguém vai ser contra isso, tá? Quer seja do curso de comunicação ou qualquer outro, uma demanda de estudante ou uma sala de aula que está para se deteriorada, infelizmente já estão, né? Mas para evitar o pior, então temos que cuidar disso. E a outra, democraticamente, é pensar junto com a comunidade. A demanda que surge, ou proposta, é convocar o CONSAD, os CEAs, e a gente pensar junto para definir qual é a prioridade. Porque entendo que quando fazemos isso com a participação da comunidade, nós unimos forças. E isso terá que acontecer como prioridade, terá que ser resolvido no tempo previsto. Olá, meu nome é Luane. Um ponto comum entre a sua proposta e do outro candidato é a Semana de Humanidades. Como vocês planejam desenvolver esse e outros eventos acadêmicos? Luane, a Semana de Humanidades, a meu ver, tem algo que eu preciso implementar porque senti falta nas outras, que é a valorização da extensão e do ensino. Infelizmente, nós temos uma tendência a pensar que produção acadêmica é só pesquisa. E eu tenho conhecimento de colegas aqui mesmo, no curso de vocês, que executam atividades de extensão fantásticas. E nos outros cursos que são de licenciatura, coisa que não impede que vocês tenham aqui também, tem colegas produzindo material didático. Isso precisa ser compartilhado. Nós precisamos saber o que os colegas estão produzindo, porque o fato de saber que você está produzindo me motiva a produzir também. E daí, volto a dizer, o papel fundamental que a comunicação tem nessa gestão. É a divulgação, a comunicação do que está acontecendo aqui. Então, me parece que o ponto-chave da minha proposta com as humanidades, com a Semana de Humanidades, é fazer com que mais gente participe. E participe não acanhado, achando que eu não sou pesquisador. Produção não é só pesquisa. O aluno também produz, inclusive no estágio que você faz, a produção que você deu, você deve mostrar para a nossa comunidade o que aconteceu lá, o que foi que você tirou disso. E para mim isso é o aprendizado, é o que você conseguiu tirar de proveito da experiência. Nós precisamos investir nisso. Olá, candidato, meu nome é Max. Sobre a estrutura da UERN, nos banheiros, nos blocos e revitalização de outras áreas comuns, o que se pretende fazer? Como seriam essas reformas? Max, nós precisamos, digamos, investir mais junto à PROAD e à reitoria, cobrando esses serviços. Nós sabemos que a universidade passa por uma situação difícil, mas nós podemos comparar a nossa faculdade com as demais. E é hora, então, de fazer justiça à nossa faculdade. Nós precisamos, de fato, fazer reformas nesses banheiros. Eu mesmo já propus há pouco uma reforma no banheiro de técnico, no banheiro comum, no banheiro dos estudantes, e me disseram que estavam com um planejamento uma padronização de todos os banheiros. Por isso, não aceitaram a minha proposta naquele momento. Então, uma vez eleito e empossado, eu vou reivindicar isso novamente e afirmo mais. Para mim, a gestão democrática exige participação. Então, aquilo que eu peço em documento, se for negado, eu vou convocar a comunidade para ir pedir pessoalmente. Nós temos que fazer isso, porque nós precisamos fazer acontecer essa faculdade. Se outras estão em melhor situação, me permitam dizer, para mim é questão de gestão. Vocês podem analisar. Então é preciso ter uma gestão que descentralize essas reivindicações e que convoque a comunidade a ir buscar e fazer acontecer. Bom dia, candidato. Meu nome é Rafael. Em relação à insegurança, né, que hoje é um dos grandes problemas e preocupações de quem compõe a universidade.
A gente entende que a universidade ela não dispõe de uma grande estrutura para fornecer realmente a segurança que os alunos e os professores, todo mundo deveria ter, né? Então, como é que o senhor vê essa situação? Como é que isso pode ser melhorado? Rafael, esse talvez seja o problema mais sério que nós temos atualmente, já vem de algum tempo, né? E vocês sabem que é um problema social, então não é só nosso, né? Tem outras implicações. Mas nós, como academia, como produtores do saber, como profissionais de nível superior que têm a obrigação de investigar a realidade, isso é o papel do pesquisador, nós temos também a obrigação de propor solução. Então, entendo que falta sobre esse problema, primeiro, informação. Precisamos saber com a administração como está o fórum sobre segurança, que foi criado em proposta anterior, quando houve aqueles problemas mais graves aqui, o que já se pensou sobre proposta, o que se vai implantar, o que se decidiu implantar, quando e como. E atuar sobre isso, aí vale novamente sobre nós, pretensos pensadores das humanidades, pensar que uma das coisas que favorece a violência é o isolamento. Daí eu defendo que nós precisamos ocupar o nosso espaço para que, por exemplo, se nós pisarmos ali, o mato não nasce. Porque nós ocupamos. Se nós não ocupamos, alguém vai ocupar. Então precisamos tirar o isolamento, isso é a proposta de integração, para que possamos fazer o que é possível de imediato. Uma das coisas é, por exemplo, manter aquela cerca com o mato que está nela, que eu chamo de cerca viva, graças à nossa chuva, porque isto impede passagem. Se tirar esse mato dali, pode até, talvez para alguns fique bonito, mas vai permitir passagem em qualquer ponto. Então, uma das coisas é essa. Outra é a iluminação, que ilumine a cerca e não nós aqui, porque o segurança está para nos servir e ele precisa também ter condição de servir. E para isso ele precisa estar atento de onde vem o perigo, né? Então, se está iluminado aqui, quem está na cerca está nos vendo e a gente não está vendo. Se está iluminado lá, a gente fica aqui à vontade, porque o vigilante não tem que estar preocupado com a gente, mas lá com a cerca, entendem? Então são coisas desse tipo que podem ser imediatas e nós mesmos, como comunidade, podemos assumir. Olá, eu sou Isaías Oliveira. Candidato, uma proposta comum entre você e o outro candidato é a criação de unidades curriculares de extensão. Como seria isso? Isaías, existe uma resolução, a 025/2017 da PROEX, que já determina essas unidades curriculares de extensão. Tentando valorizar a extensão, colocar uma obrigatoriedade, que cada curso tenha pelo menos 10% da sua carga horária para que o aluno cumpra obrigatoriamente pelo menos 2 unidades de extensão, que seriam atividades de extensão envolvidas em algum programa, ou seja, são projetos de extensão, só que isso tem que ser regulamentado. E eu acho interessante isso, porque nós precisamos valorizar a extensão, sobre aquilo que eu já dizia. Nós temos que acabar com esse preconceito de que a produção acadêmica só se dá pela pesquisa. Tem professores fazendo belíssimos trabalhos de extensão aqui. Isso precisa ser conhecido e reconhecido, para que o aluno possa procurar fazer isso, não porque é obrigatório, mas porque ele se sente à vontade para fazer. A recompensa é que isso vai ser compensado na sua carga horária. O que ainda precisa ser discutido nisso, e nós precisamos juntar a comunidade, é que, infelizmente, ainda se computa, digamos, preconceituosamente com respeito à extensão. Quando o aluno participa de um PIBIC, por exemplo, a pontuação dele é 1, e quando participa de uma extensão, que geralmente exige maior carga horária, a pontuação dele cai. Então, desvaloriza, não está dando o devido respeito à extensão. E nós precisamos trabalhar sobre isso. Bom dia, candidato. Meu nome é Maria. E eu queria saber como que o senhor pretende que seja parte da comunicação, como promover a integração usando mais as ferramentas de divulgação. Ótimo, Maria. Eu acho que vocês têm um papel fundamental para a gente isso. Eu gosto de pensar que vocês, estudantes, vão aprender com a gente e a gente vai aprender com vocês. Porque não consigo pensar a integração sem a comunicação, sobre aquilo que eu já dizia. Quando eu penso o boletim informativo, por exemplo, eu gosto de pensar
Primeiro tem que ser periódico, e essa periodicidade, os especialistas que vão dizer, dependendo da demanda. Mas é preciso que nós estabeleçamos, por exemplo, eu imagino, e espero que seja possível, que num dia da semana nós tenhamos um telão na FAFIC, em qualquer parede dessa, que seja melhor, para que qualquer aluno, técnico, professor ou visitante passe e veja lá um jornal, um noticiário, vocês dizendo o que aconteceu na semana ou na quinzena, dizendo o que foi professor que fez pesquisa, que voltou de um doutorado, ou a demanda de uma reunião que foi discutida, o que retornou, estão entendendo? Para que toda a comunidade saiba o que está acontecendo. Então, para mim, é fundamental o trabalho de vocês, pela mídia, pela TV, pelo rádio, o que vocês tiverem à disposição, nós precisamos utilizar para essa integração. Candidato, você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais. Bom, eu gostaria de primeiro parabenizar pela iniciativa, acho fantástico, é isso que eu quero ver em toda a FIC, que todos os cursos tenham iniciativa como essa, e agradecer pela oportunidade. Acho importante que a gente possa, de fato, divulgar isso, que isso possa ser reproduzido em toda a mídia que temos, né? O WhatsApp hoje é muito comum, o Facebook e até Instagram. Então, tudo isso tem que ser objeto desse trabalho de vocês. E nós, da comunidade, precisamos conhecer e reconhecer esse trabalho. E, claro, como candidato, eu conclamo toda a comunidade a analisar as propostas, pensar, inclusive, nas condições históricas que temos, porque vale lembrar que o diretor de uma faculdade não é apenas o gestor do espaço da faculdade, mas deve ser aquele que deve pensar toda a condição de todos os cursos, pensar administrativamente isso e mais, é alguém que tem assento no CONSUNE, que é o Conselho Superior da nossa universidade, o qual toma as decisões mais importantes. Só para lembrar, a data da eleição da FAFIC, dia 13 de junho, próxima quarta-feira. Muito obrigado, Cristian. Muito obrigado.